Fala galera, quem tá falando é o Bruno Lima da Fissura Production. Bem-vindos a mais um vídeo. Antes eu gostaria de perguntar aí pra vocês o que vocês gostariam de ver no canal, que tipo de tutorial que vocês gostariam de ver no canal. Então peço que vocês deixem aí nos comentários. Você pode também twittar para mim ou ir na página no Facebook da Fissura Production e deixar lá então a sua ideia, sua sugestão para tutoriais, ok? Bom, então vamos aqui dar início às dicas. Vou passar, acho que umas 3 dicas bacanas para vocês. A primeira delas é como alternar de projetos. Ou seja, se eu tenho mais de um projeto aberto no meu Cinema 4D, como que eu posso mudar de um para o outro? Então eu abri aqui 2 projetos, mas é claro que eu tenho apenas um mostrando no momento. Então como que eu faço para visualizar o outro? Você tem 2 opções. A primeira dela é indo em Window, e aqui na parte de baixo vai ter todos os seus projetos abertos no Cinema 4D. Então simplesmente dou um clique, ele muda para o outro projeto. Ou aperto a tecla V do teclado, vai aparecer esse menu suspenso, e aí você pode então vir aqui em Projects, vai ter todos os seus projetos abertos. Clicou, ele muda de projetos, ok? A segunda dica é em relação a render, a comparação de render. Então eu gostaria de comparar uma render com a outra. Como que eu posso fazer isso utilizando o Cinema 4D? Então eu vou fazer um render dessa imagem. Vou modificar só um pouquinho a iluminação e vou fazer outro render. Aqui no Picture View, você tem que mostrar para o Cinema 4D qual que é a imagem que você quer comparar. Qual que é a imagem 1 e a imagem 2. No caso, eu tenho aqui essas 2 imagens e eu gostaria de comparar uma com a outra. Seleciono a primeira imagem, aperto a letra A, seleciono a segunda imagem e aperto a letra B. Então já surgiu aqui uma linha horizontal, onde eu posso clicar e arrastar para cima e para baixo, então ele vai alternando. Lembrando que a imagem de cima é a imagem A e a imagem de baixo a imagem B. Certo? Se eu quiser que essa linha fique na vertical, eu venho aqui em Compare, clico aqui, Swap Vertical Horizontal. Então se ele estiver na horizontal, ele vai mudar para vertical. E se estiver na vertical, ele vai mudar para horizontal. Ok? Aproveitando que a gente está aqui no Picture View, poucas pessoas sabem que, aliás, poucas pessoas usam, né? Aqui você tem um filtro. Então você pode trabalhar com esse filtro também sobre uma imagem. Vou desabilitar aqui o Compare, então venho aqui em Compare, vou desabilitar, e vou vir aqui em Filter, vou ativar aqui, ó, Enable Filter, ok? Então aqui eu tenho a saturação, brilho, contraste, a abertura. Eu posso fazer pequenos ajustes, então de repente eu quero um pouco mais de cor, um pouco menos de cor. Eu posso estar modificando então essa imagem, dando uma refinada nesse filtro. E salvando ela, né, vindo aqui em File, Save As, escolho aqui a minha extensão, o formato, né, que eu quero salvar. Dou OK e escolho o local onde eu queira salvar, ok? Bom, vamos então falar um pouco de sombras. Caso você queira suavizar a sombra, deixar a sombra um pouco mais clara, um pouco mais escura, você pode vir então trabalhando nela aqui em opções em Shadow. Você pode, por exemplo, eu vou deixar ela um pouco mais forte. Aqui em resolução eu vou aumentar para 3000, por exemplo. Eu vou renderizar novamente. Você vai perceber que vai ficar em vez de soft, vai estar hard. Então vai estar um traço bem firme mesmo. Por exemplo, eu vou deixar um pouco mais suave. Eu vou deixar em 250, como estava. E vou aumentar aqui o nosso Sample Radius. Então eu vou deixar em 13. Vou dar um outro render. Perceba que vai ficar mais suavizado. Certo? Eu posso aumentar mais ainda. Eu acho que o máximo dele é 20. Deixa eu ver. É isso mesmo. Em 20%. Posso diminuir aqui o bias ou aumentar, para deixar um pouquinho mais clara, certo? Então aí vai depender mesmo de como que você quer a sua sombra. Então eu aconselho você mexer aqui, trabalhar nela utilizando a resolução de X, o Sample Radius e o Bias, OBS, ok? E para finalizar então, vamos fechar com texturas.
muitas pessoas me perguntam onde eu consigo as texturas que eu utilizo. Existem alguns sites, né, onde você pode baixar essas texturas, porém os melhores são pagos. Só que também você pode estar utilizando o Google, que é o que eu mais uso, o Google Images. Então, se eu quero uma textura de madeira, eu vou lá e pesquiso por texture. Geralmente pesquiso em inglês, porque vem as melhores imagens. E deixo também, sempre aqui em ferramentas de pesquisa, eu venho e mudo de qualquer tamanho para grande. Então, sempre vai estar me dando as melhores, né, qualidades em destaque. Então, galera, aqui no Google você consegue uma infinidade de texturas aí que vocês podem utilizar. Por exemplo, se você quiser uma parede de blocos, né, você coloca aí Bricks Texture. E aí você vai ter então as suas imagens que você pode utilizar. Ok? Bom, esse foi um vídeo rápido mesmo, só para passar algumas dicas para não ficar meio parado, mas também quero saber a sua opinião, sua sugestão, então não esqueça de deixar aí nos comentários, tanto aqui no YouTube quanto na página do Facebook, ok? Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado, a gente se vê numa próxima. Valeu!